Professora Núcia, consegue ver, né? Sim, professora. Perfeito. Gente, vamos começar, né? Então, como eu disse, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Janaína Galdino de Barros, vulgo Jana, como diz a professora Núcia, né? Fiquem à vontade para me chamar de professora Jana, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês, muito grande, falando de empreendedorismo, de inovação, de montagem de startup, enfim, né? De uma série de ativos na área da inovação. Tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho sobre quem sou eu. Né? Eu sou uma professora, né, docente de ensino superior no estado de Alagoas. Me formei na graduação em comunicação social, tá? Lá pela Universidade Federal de Alagoas. Dentro desse tempo, dos 4 anos do curso de comunicação social, né, eu fiz iniciação científica na área da inovação, então já trabalho com inovação desde os meus 19 anos de idade, né, já tem um tempinho, já vão 20 anos aí agora, foi em 2000, 2001, já estamos em 2020, então já vão ser aí 20 anos, né, de trabalho, né. Eu sou formada pela Federal de Alagoas, na graduação, e também, né, no mestrado. Eu fiz um mestrado na área de desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Talvez vocês pensem, caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muito, e no final vocês vão entender. Né? Então, eu saí da comunicação e fui beber na fonte lá do programa de pós-graduação em desenvolvimento sustentável e meio ambiente, o PRODEMA, né, aqui pela Universidade Federal de Alagoas. Continuei trabalhando com inovação, passei no concurso a nível estadual, né, hoje eu trabalho na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e em 2017 eu tive a grata satisfação de fazer uma seleção de doutoramento na Federal de Sergipe, aqui perto, né, aqui do lado de Alagoas. O nome do curso a qual eu passei é o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Propriedade Intelectual e Inovação. Então, a minha área toda, né, é multidisciplinar, saindo da comunicação, bebendo na área lá do desenvolvimento sustentável e meio ambiente, com ênfase em inovação, e caminhando para um doutoramento na área, para a finalização desse doutoramento na área de propriedade intelectual e inovação, tá bom? Então, para quem tiver interesse em me conhecer melhor, aqui está a identidade do meu Lattes, aqui embaixo, vocês conseguem visualizar, e fiquem à vontade para dar uma olhada e para comentar alguma coisa posteriormente. Então, antes de mais nada, antes da gente falar sobre o nosso tema, empreendedorismo e inovação montando startup, inicialmente, eu quero perguntar para vocês o que é inovação, né? O que é? Quando a gente fala em inovação, esse nome que está aí, bombando na TV, nas redes sociais, né? Nos smartphones, nos aplicativos, o que é inovação? Gente, inovação nada mais é do que um processo de adaptação, né? Aperfeiçoamento, adaptabilidade. É melhorar algo que já exista, né? Já existe, mas eu preciso melhorar. E aí eu vou dar características, né, específicas para esse produto ou para esse serviço, para esse processo, diferente e realmente útil. É um processo de criação, né, de cocriação, de aprimoramento, como eu estou dizendo aqui, de adaptação, de transformação, de ideias, de serviços, de produtos, né, em oportunidades de características comerciais, rentáveis, sociais, entre outros. Então, antes da gente comentar sobre a montagem da startup, a gente precisa conversar um pouco sobre o que é a inovação. Então, o único senso claro da inovação, né, é que a inovação ela pode ser incremental, são 2 pilares básicos. Ou ela pode ser incremental, ou ela pode ser radical. Jana, e qual é a diferença? Né? A inovação incremental é aquela em que você existe, o produto já existe, e você vai fazer um adicional no produto. Exemplo, há 20, 25 anos atrás, hoje a gente ainda tem muito menos números, mas há 20, 25 anos atrás, os nossos papais, os nossos vovós e vovôs tinham aqueles telefones tradicionais em casa, né? A gente não saía com aquele trambolho enorme e botava dentro do bolso como a gente faz hoje em dia. E hoje não. Né? Hoje houve uma inovação incremental. A gente tem os nossos smartphones, né, que
estão, né, na mão, né, de praticamente todo brasileiro, muita gente tem, né, e essa inovação ela foi incremental, porque ela saiu, né, lá da nossa casa e foi para os nossos bolsos. E o que a gente faz com esse telefone? Tudo menos ligar, né, minha gente? A gente paga a conta, né, a gente acessa as nossas redes sociais, a gente entra em contato com os colegas, enfim, a gente faz muita coisa dentro de um smartphone. Isso é inovação incremental. Enquanto a inovação radical diferente da incremental é justamente, né, aquela inovação que impactou positivamente, né, a sociedade quando de sua descoberta. Exemplo, a lâmpada, né, a invenção da roda, isso foi uma inovação radical. Então, esse é o único senso claro da inovação. Quem diz isso não sou eu. É o manual de Oslo, que vocês estão vendo aqui, né? Em que a inovação ela pode ser incremental e ela pode ser radical. E o manual de Oslo ainda diz mais. A inovação ela pode ocorrer em produto, né, e aí vocês podem pensar para a área de vocês, para a engenharia, em produto, em processo, em gestão e em desenho. São 4 pilares em que a inovação ela pode ocorrer. Jana, e eu posso trazer isso para a minha área? Pode, claro, né? Existem esses quatro pilares do processo da inovação. Ô, Janaína, e onde eu acho esse manual de Oslo? O manual de Oslo, pessoal, se vocês procurarem aí nos sistemas, nos buscadores, Google, etc., ele vai te trazer um catapau, é um documento muito grande, de 300, 400, 500 páginas, mas que trata muito bem, né, um dos maiores documentos no que diz respeito à inovação no mundo. É o Manual de Oslo, que vocês podem também buscar, né, e beber nessa fonte para inovar na localidade de vocês, no ecossistema de vocês. Legal, garota. Todo mundo está me ouvindo, pessoal? Posso caminhar? Pode, professora, pode continuar. Perfeito. Então, eu falei... Quem estiver com o microfone ligado, por favor, desabilitar. Pronto, vou continuar, gente. Então, eu falei sobre inovação, o único senso claro da inovação, né? O Manual de Oslo, que comenta dos 4 pontos, né, importantíssimos sobre onde pode ocorrer a inovação. E eu preciso trazer também para vocês um conceito que eu acredito que vocês, com certeza, os professores já devem ter falado muito aí, esse conceito da multidisciplinaridade. Por quê? Porque eu disse a vocês, no início lá da minha apresentação, que a minha formação é completamente diferente de alguns professores. Isso é uma tendência mundial, que a gente precisa beber em outras fontes, né? Inclusive vocês estão se formando, vão se formar, estão fazendo a formação em engenharia, vocês não podem, né, deixar de lado o empreendedorismo, deixar de lado a área da administração, deixar de lado a área de comunicação. Como é que vocês vão se comunicar com os clientes de vocês? Como é que vocês vão administrar o negócio de vocês? Como é que vocês vão tratar bem, né? E aí vem a psicologia. Como é que vocês vão tratar bem, né, de uma forma bacana, né, os seus futuros clientes? Então, essa multidisciplinaridade, segundo Almeida Filho, né, ele fala que a multidisciplinaridade, o que é isso? A gente beber em diversas fontes de conhecimento, né? Ele traz essas informações como justaposição, pessoal, ou seja, eu tenho uma formação como eu tenho, né, como os professores de vocês têm, mas a gente bebe em outras fontes de conhecimento, e vai ficar muito mais fácil, posteriormente, quando a gente vier empreender, a inovar dentro da nossa localidade. E aí eu trago um exemplo para vocês, né? Por exemplo, se tem um profissional de contabilidade, né? Um profissional na área das engenharias, ele precisa beber de muitas fontes de conhecimento, não só da contabilidade, não só da engenharia, não só da matemática. Ele precisa conhecer um pouco de sociologia, ele precisa conhecer bem o português para escrever bem, para dissertar bem, ele precisa conhecer a matemática, é óbvio, né? O direito, a informática, enfim, tantas outras temáticas, né? Que são e isso que se chama multidisciplinaridade, no que diz respeito ao processo de conhecimento do sujeito empreendedor, né? Da moça ou do moço empreendedor que queira empreender, que queira inovar posteriormente. Então, trazendo um pouco de informações numéricas para vocês, né, sobre o mundo do empreendedorismo e da inovação, lá nos Estados Unidos da América, né, a maioria dos empreendedores, as pessoas que empreendem, né, e principalmente que iniciam seus processos de startups,
são responsáveis, pessoal, por 5,9 milhões de pequenos negócios. 5,9 milhões, é muita coisa, né? E que representam 99,7% de todas as companhias que operam em solo americano e empregam, olhem só o impacto, 50% do total de trabalhadores do setor privado. Isso não sou eu quem digo, não, tá bom? É um grande estudioso chamado Steve Blank, Bob Dorff. Eu estou bebendo nesse conhecimento, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa obra maravilhosa, que fala sobre como montar uma startup, né? Mas ele nos traz essas informações extremamente relevantes e importantes, principalmente para o processo pós-pandêmico. Então, a gente também conhece, pessoal, os ecossistemas de inovação. Vocês já pararam para pensar como é que está o ecossistema de inovação de vocês? Como é que está aí? Oi? Vou interromper um minutinho. Há a possibilidade de você ocultar, tem escrito aí, ocultar na sua tela, essa faixa aí embaixo? Sim, isso aqui, né? É. Okay? Não, aí interrompeu. Não, você saiu da sua apresentação. Era ocultar. Entra de novo, coloca a sua apresentação de novo. Tranquilo. Fazer isso novamente. Interrompida. Aqui, os menininhos pediram aqui, a gente vai atendê-los. São alunos queridos. E agora, pessoal? Conseguiram ver, não? Continua. Vou fazer novamente. A sua apresentação. Isso. Tem em azul e tem ocultar. Não é isso? Pronto. Tá melhor assim? Isso aí. Valeu, Manuel. Valeu, Júnior. Obrigada. Janaína, desculpa mais uma vez e toca o barco. É isso. Vou abrir aqui, tá? Fica melhor dessa forma, gente? Tá bom assim? Tá ótimo, professora. Tá ótimo. Então, voltando, né? Retomando aqui. Obrigada, tá, Lúcia? Retomando aqui. Então, eu estava comentando, né, desse boom do processo de empreendedorismo e inovação, né, dos empreendedores e das startups, e especificamente dos nossos ecossistemas mundiais, né? Vocês com certeza conhecem, já leram, né, algumas informações sobre o Vale do Silício, um dos maiores ecossistemas de inovação, né, do mundo. Existem os outros ecossistemas também, China, Israel, enfim, né, Noruega, Austrália. Eu trouxe esses três, porque eu estou estudando no doutoramento, né, inicialmente esses três grandes ecossistemas mundiais, e a gente percebe as características específicas de cada ecossistema. E é isso que a gente tem que levar em consideração. Né? Como é que está? Né? Como é que o ecossistema da universidade a qual vocês estão matriculados, ele se comporta? De que forma vocês estão trabalhando, iniciando o processo da inovação? Né? No Brasil, a gente tem os grandes ecossistemas de inovação, Florianópolis, Minas Gerais, Pernambuco, aqui do meu lado, Alagoas, né? O ecossistema alagoano também, que ainda está caminhando devagarzinho, mas vai andando. O ecossistema baiano, eu já conheço algumas pessoas, né, que trabalham especificamente esse fomento do ecossistema baiano. Mas aí eu pergunto, como é que é o seu ecossistema? De que forma, né, ele produz conhecimento e, consequentemente, né, ele desenvolve a cultura do empreendedorismo e da inovação para, consequentemente, também impactar, né, em empreendedores inovadores a montar as suas startups. Então, é um pouco da história dos ecossistemas a quais eu estou estudando, né? A minha tese de doutorado, ela leva em consideração 3 ecossistemas locais do Brasil, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, e a gente percebe algumas diferenças, porque Pernambuco está muito acima do processo, né? A gente consegue perceber algumas diferenças, mas, de modo geral, existem as especificidades, né? As localidades. Pernambuco é de uma forma, por conta da cultura empreendedora. Alagoas é de outra forma, Sergipe, né, é de outra forma completamente diferente, mas que, necessariamente, né, eles podem caminhar em conjunto, trabalhando as suas especificidades, as suas características. E aí, eu já falei muito de ecossistema de inovação, mas eu não conceituei, né? O que são os ecossistemas de inovação, pessoal? Então, quando a gente fala de ecossistema de inovação, né, a gente pensa nas organizações integradas. Quantas organizações estão integradas, né, aí na Universidade Federal do Oeste da Bahia? Quantas
instituições direta ou indiretamente, principalmente as instituições fomentadoras de ciência, tecnologia e inovação, que eu acredito que sejam muitas que tenham relação com o FOB, né? Quantas instituições elas estão direta ou indiretamente integradas? E isso é o ecossistema. É o que diz aqui Hamad, né? Ela relata que o conceito de ecossistema ele leva a reflexões e comparações com um conceito de ecossistemas biológicos, né? E pode ser definido como um conjunto, aqui, ó, conjunto formado pelas interações entre componentes biológicos, o que é isso? Organismos vivos, né? Plantas, animais, micróbios, e os componentes abióticos, são os elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e os minérios. Então, aqui, né, é um bom exemplo, né, de organizações integradas, né, e o seu ecossistema, onde ele tem que estar integrado com os empreendedores, que somos todos nós, que estamos querendo abrir uma startup, ou que a gente tem um pequeno negócio, capitais de investimento, força de trabalho, redes sociais e profissionais, qualidade de vida, né, ambiente de negócio, universidades, o FOB aqui, ó, etc, etc. Então, o ecossistema de inovação, pessoal, ou de negócios, é justamente essa comunidade que vai se apoiar nessa interação entre as organizações, tá bom? Isso aqui é o ecossistema. Todas as relações, né, trabalhando como uma hélice, né, para que todo o processo seja impactado positivamente para a localidade a qual nós estamos inseridos. Então, é isso que é o ecossistema de inovação, né? Ó, outro exemplo mais gráfico aqui, né? A gente está aqui, o ecossistema de inovação, eu aqui em Alagoas, vocês aí na Bahia, né? Existe um ecossistema de inovação, entre eles existem as instituições, as universidades, e a gente tem que estar ligado nesses sistemas nacionais de inovação, né? Quais são eles? O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Serviços, as agências de fomento, o próprio CNPq, a CAPES, a FINEP, o BNDES, estão todos aqui, né? Sistemas regionais de inovação dentro do Nordeste, né? Os conselhos das FAPES, das Fundações de Amparo à Pesquisa, as próprias Fundações de Amparo à Pesquisa, as Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e os sistemas locais de inovação, né? Que são os sistemas da localidade. Existe um parque tecnológico ou incubadoras de empresas, né? As quais possuem alguns percalços, alguns pilares, na verdade, né, que segurem e que fomentem aquele ecossistema. Então, os ecossistemas de inovação, como diz aqui, é uma comunidade econômica que vai se apoiar nessa interação entre organizações e indivíduos considerados organismos no mundo do negócios, né? Então, percebam que, primeiramente, eu fiz uma introdução do que é inovação, né? Do que é a multidisciplinaridade, quais são os pilares do conceito de inovação, como a inovação ela pode ser pensada, né? De que forma eu posso produzir inovação, para agora a gente realmente começar a falar do empreendedorismo e da inovação montando a startup, tá bom? Então, o que é uma startup, gente? O que é? O que significa startup? Alguns grandes, né, autores, aos quais a gente já fez algumas leituras, né, dizem que startups são negócios, né, geralmente pensados por um empreendedor, um grupo de empreendedores. Ah, professora, e pode ser eu? Pode, por que não? Né? Pequenas startups nasceram dessa forma e hoje tomaram o mundo, que daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Pode ser qualquer um de nós. Então, essas startups, elas fundam um pequeno empreendimento, gente. Coisa muito pequena, inicial. E aí, esses empreendedores, os sujeitos empreendedores, eles acreditam, e eles precisam acreditar, né, que irão mudar o mundo com o negócio deles, né? E esse negócio, ele vai resultar numa grande companhia, com vendas contadas em centenas de milhares de reais, de dólares, de euros, etc. Então, a gente precisa pensar grande. Para a gente pensar, não precisa pensar pequeno. É sempre pensar grande. Pensar localmente aqui e agir globalmente. É sempre isso que eu digo para os meus alunos. Né? Então, o conceito de startup segundo Steve Blank e Bob Dorff, né, que daqui a pouco eu vou comentar sobre essa obra maravilhosa que vocês podem ter e fazer a leitura, né, e desenvolver uma startup. Ele diz que para ser bem-sucedido, segundo Blank, para ser bem-sucedido, os grandes, pequenos, médios, enfim, os empreendedores de uma forma geral, eles necessitam elaborar hipóteses. O que são as hipóteses? As hipóteses são afirmações
que no final a gente começa a pensar nas hipóteses hoje, e que ao final de uma pesquisa, ou de um produto, de um serviço, de um processo, a gente vai confirmar o que a gente pensou, ou a gente vai refutar, né? Isso são hipóteses. Então, segundo Blank, né, essas hipóteses, elas precisam ser elaboradas e realizadas, né, para a gente pensar previamente quanto possível processo produtivo naquela determinada localidade. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai checar com os nossos possíveis clientes a veracidade delas, né? E rapidamente a gente consegue corrigir os erros que tiverem, e os acertos a gente deixa guardado para que a gente não erre mais. Então, de acordo com essas informações, esses empreendedores, né, os sujeitos empreendedores de startups, eles devem possuir crescimento acerca dos ecossistemas, aquilo que eu falei. Antes de eu abrir uma startup, eu preciso conhecer o mercado, conhecer a localidade, quem é que está trabalhando comigo dentro do ecossistema, né? Como é que está o fomento do ecossistema, quais são as instituições que trabalham direto ou indiretamente para fomentar e edificar o meu ecossistema local. Então, acerca do ecossistema, né, e da forma como irão validar os seus negócios, prototipando. O que é prototipar, pessoal? Prototipar é trazer como se fosse um produto. Eu preciso produzir aquilo ali, eu preciso pensar, né, como é que eu vou prototipar, como é que eu vou pensar, né, no MVP, daqui a pouco eu vou dizer o que é MVP, né, num pequeno produto, e vou testar com os meus clientes ou com os meus futuros clientes. Tá bom? Até aí tudo bem? Continuando, tá? Ainda, né, conceito de startups. Startups são pequenos negócios que devem ser escaláveis. Quando eu digo escalável, ela já começa pensando grande, né? E que necessariamente seus empreendedores necessitam trabalhar em ambientes incertos, gente. Geralmente, quando se cria uma startup, você não vai criar uma startup e vai dormir. Não, você vai começar a pensar nela de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? Dia de finados, enfim, dia santo, o que for. Você está sempre pensando na sua empresa, sempre pensando como escalar. Quando eu digo escalar, é subir mesmo, tá? Melhorar o seu produto, né? Dar mais visibilidade ao produto, dar mais inovação ao produto, ao serviço, ao processo. E a gente sempre, gente, quem tem startup sempre deve, né, percorrer riscos calculados. Né? Isso é uma característica básica do sujeito empreendedor. Tá bom? Então, isso é startup. Jana, e como é que eu posso montar uma startup? De que forma eu posso pensar, né? Eu posso produzir, eu posso desenvolver o pensamento para montar uma startup? Gente, tem vários jeitos, né? Vários caminhos de se montar uma startup. Um delas é esse modelo em cascata, que eu fiz rapidamente para vocês, tá? Que aqui, nos requisitos, você vai primeiramente conhecer o mercado, conhecer o ecossistema, conhecer o mercado, né, saber qual é o problema, o que incomoda a sociedade local. E que eu, né, enquanto, futuro engenheiro ou engenheira, eu posso desenvolver e posso solucionar para aquela sociedade. Né? Está tudo aqui nos requisitos. Depois você vai desenhar, né, vai fazer o design do produto, do serviço, do processo. Você vai prototipar, né? Depois dessa prototipação, você implementa, você vai testar, você vai pivotar aqui, ó. Daqui a pouco eu falo o que é pivotar. Depois você verifica, faz a verificação, né, com os feedbacks dos clientes, e depois você matura a tua ideia, e aí segue com os processos inovadores. Esse é um jeito de se montar uma startup, que é o modelo em cascata, né? Então, qual é o desenho da sua ideia? O que você pensa, né? Como você desenharia? Já parou para pensar? Como é que eu posso fazer dentro da minha área, montar uma startup dentro da minha área, e que essa startup seja escalável e que eu possa ganhar dinheiro com isso? Né? De que forma você pode pensar? Eu costumo dizer, gente, que a gente tem que trazer agora as características empreendedoras, do sujeito empreendedor. Persistência, dedicação, né? Prototipagem, vai errar, não sei quantas vezes isso é normal. Você erra por um caminho, por aquele caminho você não vai mais. Vou pelo segundo, vou pelo terceiro. E um dia você acerta. E no dia que você acertar, você não vai errar mais. Porque você já percorreu todos os processos. Mas, Jana, isso, vocês podem me perguntar, né? Jana, isso não vai me causar... eu não vou ficar para trás, né? O mercado vai caminhar e eu estou ficando... Não, gente. É o processo
direto, né, do sujeito empreendedor em montar uma startup. Essas grandes empresas, que daqui a pouco eu vou falar para vocês, que estão ganhando milhões e milhões de dólares aí, e iniciaram como startup, né, elas erraram muito. E todos os erros que elas cometeram, né, pelo caminho A, está errado, o caminho B, o caminho C, elas não vão mais. Então, elas acertaram no caminho. E é por isso, né, que o sujeito empreendedor ele tem que ter essa dedicação, essa persistência, né, para prototipar e errar, e um dia ele vai acertar. Então, as características desse sujeito empreendedor, né, isso também a gente tem que ter muito, muito visual, né, e muito sentimental, né. O sujeito empreendedor ele tem que pensar com os dois lados do cérebro. Ele precisa ser emocional e ele também precisa ser racional. Então, a gente tem que ter a capacidade de sonhar, pessoal, sempre. Essa capacidade nunca pode morrer, né? Mesmo em tempos pandêmicos, tá tudo muito difícil, não interessa, vamos sonhar. A gente pode e deve desenvolver, né, os nossos negócios empreendedores. Curiosidade, pergunte sempre o porquê, sempre. Vem cá, por que isso? Por que aquela determinada comunidade está com aquele problema lá dentro das engenharias? Será que eu posso resolver? Né? Intuição é uma característica empreendedora. Intuição e visão de futuro, os sentidos sempre à flor da pele. Você tem que estar sempre no network, sempre lembrando, sempre conversando, né? Sempre, pessoal. A gente tem que estar de antena ligada, mesmo em casa. Estamos todos em casa, por conta do processo de pandemia, mas vocês, melhor do que eu, estão aí nos smartphones de vocês, indo para tudo que é lugar nesse mundo, né? Então, detectem a oportunidade de vocês, tá bom? Disciplina, meu nome é trabalho. Então, está sempre trabalhando, sempre buscando as informações. Persuasão, né, esse poder de convencimento, acredite no que você diz. Acredite no que você faz, no que você diz. Isso é uma característica do sujeito empreendedor. Persistência, seja duro na queda, né? Humildade, o sucesso não pode deslumbrar de jeito nenhum. Superação, né? Enfrente sempre os obstáculos. E autoconfiança, vai acreditar sempre em si mesmo, né? Habilidades comerciais, as sutilezas dessa arte de vender. Rede de relacionamentos, pessoal. Esse networking que a gente tem sempre que ter. E a liderança. Jana, não sei liderar, vai aprender. Existem cursos gratuitos aí, né, nas diversas áreas, o Sebrae, o Senai, o Senac, enfim, de repente até na própria UFOB, eu não sei, né, cursos gratuitos na área, técnica na área de liderança, e que você precisa aprender, né, que você precisa saber, porque é característica de um sujeito empreendedor. E, finalmente, pessoal, como montar uma startup? De que forma? Né? Quais são os passos? Existem caminhos que eu possa montar essa startup? Não, gente, não existe um caminho direto, né, em que você possa montar. Existem diversas pessoas, diversos grandes autores, nacionais e internacionais, né, que nos comentam, né, nos dizem exatamente quais passos a gente pode seguir para montar uma determinada startup. Um deles é essa obra aí, a Startup Enxuta, de Eric Ries, né? Que ele diz que existem alguns passos para se montar uma startup. Primeiro, você precisa começar, tirar o seu bumbum da cadeira, né, e começar a pensar no que você vai fazer. Você precisa iniciar, você precisa identificar o problema, você precisa identificar o cliente, você precisa entender como é a sua comunidade, né? Posteriormente a isso, você vai definir o seu produto, o seu serviço, o seu processo. Depois disso, vem o passo 3, você experimenta, né, o produto com o cliente, ou o seu futuro cliente. Você testa, você pivota. Eu não sei vocês querem dizer o que é pivotar. Pivotar é você usar uma outra estratégia para o seu produto ou para o seu serviço. Se a estratégia A não deu certo, né, se aquele tipo de solução não deu certo, eu vou usar uma outra solução. E isso é pivotar o meu negócio, o meu produto, o meu serviço. Depois disso, Ries diz que a gente deve medir como é que a gente está. Quando eu digo a gente, o sujeito empreendedor, o meu produto, o meu serviço. Será que ele foi bem visto, né? Bem pensado? Ou ele é amado pela sociedade, ele é amado pela sociedade local? Será que a sociedade vai precisar dele? Isso é a medição. E, posteriormente, você vai crescer, você vai se adaptar, você vai inovar e você vai maturar e começa tudo de novo. Tá? Isso é de acordo com o texto, na verdade, o livro, a obra de Eric Ries, a Startup Enxuta.
O segundo, que eu falei muito já para vocês, é Steve Blank e Bob Dorff, né? Manual de startup, o guia passo a passo para construir uma grande empresa. Então, ele fala de vários passos aqui de como a gente pode criar a nossa startup. E aí, ele, basicamente, ele leva em consideração esses 3 grandes passos. Primeiro passo é a descoberta do cliente. Como é que eu vou descobrir o meu cliente? Onde é que eu tenho que buscá-lo? Será que o meu cliente só está aqui em Bom Jesus da Lapa? Será que ele está só aqui em Maceió? Provavelmente não, né, gente? Eu preciso saber onde é que ele está. E eu vou buscá-lo. Depois eu vou criar as hipóteses do meu modelo de negócio. Lembra o que são as hipóteses, né? Que você vai criar hoje e vai maturar essas hipóteses, você refuta ou você as confirma no final. Então, as hipóteses do modelo do negócio. Depois você testa o problema e testa a solução oferecida pelo produto. Para quem? Para o teu cliente. Para o cliente. Né? É ele quem vai te dizer se está bom ou se não está. Depois disso, passo 2, a validação pelo cliente. Será que ele vai validar? Será que ele vai refutar, dizer que está ruim e eu vou ter que pivotar? Aí é com você. E aí você começa essa introdução à validação. E aí você se prepara para a venda. Quando tudo estiver ok, você vai para a rua. É isso que o livro diz. Eu vou para a rua para vender. Quando eu digo para a rua, não é para a rua literalmente não, né, pessoal? Eu estou dizendo que a gente vai para o mercado mundial vender, né? Você tem que ir para a venda, né? E depois você vai desenvolvendo o produto e o posicionamento dessa startup. E a pergunta, a última, que ele sempre nos faz, eu já li esse livro mais de uma vez, ele sempre diz, a pergunta que não quer calar, a gente rearticula ou a gente avança com o processo da startup? Quando eu falo de rearticular, é se o produto, o processo, o serviço que vocês estão pensando, né, para montar a startup, ele está em franca ascensão. Né? Como disse, que a startup tem que ser escalável. Se ele não tiver, você tem que readaptar, readequar, para depois você avançar e para depois você ir passando de etapa para etapa, tá bom? Um terceiro passo, né? Na verdade, um terceiro caminho de como montar uma startup. Bruno Perim, eu fiz uma viagem em 2017, se vocês me permitem dizer, lá para Goiânia, né? E eu nunca tinha visto esse livro. E eu cheguei numa determinada livraria, todo professor faz isso quando viaja, né? Vai para outro estado e tal, a gente sempre vai atrás das livrarias. E eu passei por um shopping, passando numa livraria, e percebi, né, vi o livro, achei o livro fino, então eu digo, não, vou levar, né? Está falando de startup, o nome dele é A Revolução das Startups. Minha gente, foi um dos melhores livros que eu li na vida sobre startup, tá bom? É A Revolução das Startups. O novo mundo do empreendedorismo de alto impacto. E o que ele fala? Né? Ele fala justamente dessa revolução, né, do alto impacto. E ele fala de 5 passos básicos para criar uma startup, que são eles. O primeiro de tudo é o problema. É aquilo que eu estava falando para vocês. Qual é o problema, né, que incomoda a sociedade e que eu, enquanto futuro engenheira, posso resolver? Né? O primeiro de tudo é isso. Depois você vai entender quem são os seus clientes. Quem são os meus clientes? O que eles querem? Né? Eles estão com um problema, qual é a solução que eu posso disponibilizar para eles? E só depois de você entender isso, aí você vai dar a solução, comercialmente falando. E aí, posteriormente, você faz um MVP, que é o mínimo possível do produto, e você testa com os clientes. Ele vai te dar o feedback. E aí você vai aprendendo rápido, pessoal, com esses testes, e vai tentando, vai errando, vai prototipando, né? Até você conseguir escalar, até ficar muito forte, né? O teu produto, o teu serviço, né? O teu MVP ficar forte, você conseguir escalar a tua startup. E a gente também tem o Negrando, né? Que fala sobre empreendedorismo inovador, como criar startups de tecnologia no Brasil, em que ele dá alguns passos, né, no livro dele, na obra dele. E ele fala, primeiramente, né, o nascimento da ideia. Antes de eu pensar na ideia, eu preciso conhecer o ecossistema, saber dos problemas. Então, da ideia ao plano, como é que eu vou fazer? De que forma eu vou produzir isso tudo, né? Depois disso, eu vou prototipar. Como é que eu vou avaliar a ideia? Né? E como é que isso vai resultar em um produto ou um serviço com potencial de mercado? É isso que ele fala. No terceiro ponto, de acordo com o Grando, ele diz como sua empresa criará valor para os clientes. Já pararam para pensar?
como eu vou criar valor para o meu cliente. O quarto ponto, como a empresa vai entregar valor para o cliente. E o quinto e último, como sua empresa vai capturar valor dos clientes. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, né, gente? Eu trouxe 4 obras importantíssimas aqui para vocês, tá bom? Depois, se vocês quiserem, entrem em contato comigo para, de repente, conseguirem essas obras pela rede. São obras muito boas. Além dessas 4, eu tenho muitas outras aqui, Empreendedorismo, de Dornelas, o próprio O Segredo de Luísa, que vocês já devem ter ouvido falar, de Fernando Dolabella, que fala sobre empreendedorismo, como a gente inovar, de que forma a gente pode prototipar os nossos negócios, os nossos produtos e os nossos serviços. Em minha humilde opinião, né, eu acho que o ideal, né, eu acredito, na verdade, depois de todas essas informações que eu comentei com vocês, né, das discussões que nós fizemos, eu acredito que os passos são esses a seguir. Primeiro, você vai focalizar a ideia. Você tem que identificar o seu problema. Qual é o problema? Primeiramente. Depois você vai fazer o seu modelo crescer, depois de tudo isso, né? Tem que pensar sempre, né, no processo de crescimento do modelo. Posteriormente, você vai descobrir o que o mercado deseja. Tem que pensar grande, né? Depois você vai criar um modelo de negócio. O quê? Um modelo de negócio criativo, pessoal. Proposição de valor, segmentos de clientes, atividade-chave, parcerias estratégicas, tudo isso está dentro do modelo de negócio. Fontes de receita, estrutura de custos, recursos principais, canais de comunicação e distribuição, né, e relacionamento com o cliente. Depois de tudo isso, você tem que continuar estudando. Estude, seja um profissional multi e interdisciplinar. Né? A gente tem que pensar em outras áreas. Depois disso, você vai montar um plano de negócios. Ah, Jana, eu não sei montar um plano de negócio. Eu tenho um livro massa chamado O Segredo de Luísa, de Fernando Dolabella. Como se monta um plano de negócio. E ele diz passo a passo como você montar um plano de negócio. Tem que fazer networking, tem que fazer negociação com investimentos, com agências de fomento, e tem que estar sempre se atualizando, sempre, né? E aí, já caminhando para o final, porque o professor fala muito, né? Algumas empresas que nasceram pequenininhas, gente, né? Em diversos lugares desse mundo, e hoje são faladas mundialmente. São os top 10, chamada 10 unicórnios do mundo. O que são os unicórnios? Os unicórnios, na língua de negócios, são aquelas pequenas empresas, aqueles pequenos empreendimentos, né, muito pequenininhos, que nasceram lá nas garagens, que nasceram numa sala de aula, num laboratório, e que hoje, né, depois de alguns anos ou de alguns meses, né, eles desenvolvem um produto tão bem lapidado, né, que eles conseguem entregar a solução para aquela determinada localidade, que aquilo ganha muito, né? E aí essas pequenas empresas, elas estão na casa de milhões de dólares, de euros. Então, eu vou comentar algumas aqui com vocês. A Antifinancial, né, que é avaliada em 150 bilhões, com sede na China, é a startup mais valiosa do mundo. Se vocês colocarem no Google, vocês vão achar, tá? Trabalha com tecnologia de inovação, IoT, né, internet das coisas, inteligência artificial, etc. A BitDance, valendo 75 bilhões, foi fundada em 2012. A Didi Chundi, com sede em Pequim, né, lá na China, é avaliada em 55 bilhões e conhecida como a Uber chinesa. A gente tem Uber, né, Uber mundial, que é a Uber que a gente conhece, que foi o Uber americano, e a Didi Chuxing, né, é a Uber chinesa. A Infor, avaliada em 50 bilhões, com sede em Nova York. Tudo começou bem pequenininho, tá bom? E aí, depois de todo o processo do plano de negócio, de empreendedorismo, de inovação, de melhoria do teu produto, do teu serviço, chega a essas cifras de negócio. Jubilabs, né, situada lá em São Francisco, é avaliada em 48 bilhões. A Airbnb, todo mundo conhece, né? A sua avaliação é de 38 bilhões, sua sede é em São Francisco. A Lufax, né, que é incubado pelo Ping An Insurance, que é a empresa que tem sua sede lá em Xangai, e avaliada em 38 bilhões. A SpaceX, avaliada em 35 bilhões. A empresa foi fundada por Elon Musk em 2002, e sua sede é em Los Angeles. A New Work, que é avaliada em 30 bilhões, né?
mas vive um momento delicado, né, em virtude de todos esses processos. A Strip, né, fundada pelos irmãos John e Patrick Collison, em 2010, né, com sede em São Francisco, e sua avaliação fica em torno de 23 bilhões de dólares. Alguns unicórnios brasileiros que vocês conhecem, a Nubank, né, que é destaque entre as startups brasileiras, e é avaliada em 4 bilhões de dólares, né, e tem a sua sede em São Paulo. A Gympass, né, também fundada em São Paulo, atualmente é avaliada em 1 bilhão. A Loja, que trabalha essa parte de logística com sede em São Paulo, que também está avaliada em 1 bilhão. E o iFood, que todo mundo conhece, né, que também começou muito pequenininho, né, era uma startup muito pequenininha, e hoje é avaliada em 1 bilhão de dólares com sede lá em São Paulo. Então, pessoal, se vocês continuarem com dúvidas no que ou como vocês podem inovar, vocês vão tirando a dúvida com o tempo vai passando e a gente vai prototipando, vai inovando, vai desenvolvendo, vai criando MVP, mas a gente não pode parar, né? Não tenham dúvida que vocês não podem parar, vocês precisam continuar. Então, vocês vão sempre se reinventar, vão prototipar os negócios de vocês, vão escalar, vão mudar de rota, mas não vão parar nunca, né? Então, não esqueçam que as startups, elas sobrevivem desses processos de escalonamento, né? A gente tem que estar sempre planejando, pensando nas ideias, sempre fechando parcerias, né, com os nossos ecossistemas locais, nacionais, regionais e internacionais. A gente tem que pensar nos investimentos e a gente precisa sempre pensar no modelo escalável de negócio dentro das nossas áreas. Ok, pessoal? Dúvidas? Lúcia, acho que era isso. Acho que eu levei um tempo grande falando. Eu acho que o tempo foi pouco para tanta coisa que você tinha para passar para a gente, né? Tanta informação, né, gente? Eu sei que a sua didática, né, em passar a sua parte motivacional, perfeito. As perguntas, eu vou primeiro com uma pergunta, porque eu estou aqui na frente, né? Então, na verdade, eu vi quando você falou de pivotar, né? Pivotamento. E depois você falou de experimentar, tentar, né? Eu não faço modelos, né? Sou física, então faço modelos. Uhum. Hoje o mundo da simulação é o que há, né? Às vezes você não pode chegar lá no cliente e uma tábua com 4 pés, botar e ver se a mesa fica em pé. Você faz isso em casa. Depois você leva. Eu queria saber de você com relação a essa parte tecnológica com startups, já que você apresentou várias, né? Como é que você vê esse mercado de simulações? E se é que você tem essa direção? Porque eu sei que você está no doutorado e às vezes a gente fica muito, né, preocupado com outras coisas. Eu queria saber se você tem essa informação para me dar. Perfeito, professor. Esse é o trabalho com ecossistema de inovação, né? E muitos empreendedores entram em contato conosco, às vezes com um café, uma conversa, né, sobre as suas pivotagens, né? Eles pivotam, eles mudam de caminhos. Isso é muito... Hoje em dia, Lúcia, isso é muito normal. A cultura mundial, né, da startup, ela chega aqui tardiamente. Chega aqui quando ele chega no Brasil, né? Muito tardiamente. E esse processo de simulação, de internet das coisas, indústria 4.0, na área da física, que eu sei que a física junto com a medicina estão se unindo assim, pró-pandemia, você sabe isso muito melhor do que eu, né? Pró-pandemia, assim, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, gente? De uma forma de salvamento mesmo, vai salvar, né? Deve salvar o mundo com esses dois processos de simulação. Então, isso existe a nível mundial. E a gente, infelizmente, o Brasil, as coisas chegam aqui muito depois, né? Mas não, gente, mesmo sendo os últimos, nós podemos ser os primeiros. Eu prefiro pensar dessa forma.
entendeu? Então, a gente precisa abrir a cabeça, né? A gente precisa pensar nos processos de simulação, dentro dos laboratórios que a gente tem, que a UFOB deve ter aí, né? Diversos laboratórios. Ah, professora, de repente não tem todos os materiais, não tem problema, não tem problema. A startup começa, né, com momentos extremamente incertos. De repente pode não ter nada, você ter tudo na sua cabeça e você correr atrás, né, de uma agência de fomento ou de uma FAP, de uma fundação de dinheiro para pesquisa, né, para fechar o projeto de iniciação científica com o professor X, com o professor Y, com o professor Z, comprar aquele material, jogar no laboratório e começar a fazer as suas simulações, as suas pivotagens, na física, na química, principalmente nas áreas, nas ciências duras, né? Na física, na química, enfim, na biologia, etc. Então, realmente, professora, é um processo, né, muito novo, né, a nível Brasil, a nível Nordeste, mas que a gente, mesmo sendo novo para a gente, eu sei que é velho para o mundo, é novo para a gente, mas a gente não pode ficar atrás e pensar que nós somos os patinhos feios, de jeito nenhum. A gente tem que caminhar. Professora, liga o fone, liga o fone. Outra solicitação no chat foi com relação às bibliografias, que eu vi que você comentou que estaria disponível para enviá-las para quem solicitar. Isso. A apresentação, se você... Aí é uma particularidade sua, a gente sabe disso, se você vai disponibilizar. Aí também você vê com quem entrar em contato. É só uma observação que foi colocada. Outra, okay. Então, as biografias, eu vi que você foi completamente didática, né? Bom professor, biografia no final, né? E a citação no meio. O professor Justino tem uma pergunta. Professor, eu vou fechar meu microfone e o senhor abre para fazer a sua pergunta. Eu tinha anotado ela aqui, mas, se preferir, o senhor faz a pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde, professor. Parabéns aí pela palestra, eu gostei desse... Tive algumas percepções, indicação de livro que eu não tinha visto ainda. Uhum. Eu vi ali que o Eric, Startup Enxuta, é o principal mesmo, pelo que você que tem bastante experiência nessa área aí de inovação. A minha pergunta seria o seguinte, muito se fala sobre o modelo de negócios chamado Canvas. Aí eu gostaria de saber se na prática ele é bastante utilizado mesmo. Sim, professor. Posso responder? Pode responder. O Canvas, ele é muito usado nas diversas referências, né, de processos de inovação. E ele é visto por alguns autores como um modelo, né, apropriado de valor. Isso desde o início, lá dos primórdios, quando começou o processo de inovação, de empreendedorismo, eles sempre falavam muito do Canvas, né? E ainda hoje falam. Mas, naquela época, isso há muito tempo atrás, só existia o Canvas, entendeu? Hoje em dia, a gente tem muitas outras referências no que diz respeito ao processo de inovação. Esses passos que eu comentei aí, desses outros autores. Mas, sim, ele é, sim, viável, né? Para que a gente capture, para que a gente valore o nosso produto e o nosso serviço. Com certeza, o senhor deve ter muitas informações e já ter lido livros, né, sobre o modelo Canvas. Mas eu tenho alguns aqui também, professor, que de repente, se eu encontrar em PDF, eu posso até compartilhar com o senhor, tá bom? Tá certo, obrigado. De nada. Outra pergunta vem do Júnior Leite. Eu vou abrir o microfone, se você ficar confortável em falar, você faz a pergunta para a professora Janaína. Caso não, eu intermedio, mas fica à vontade, a gente quer lhe ouvir. Por favor. Primeiramente, boa tarde, eu gostaria de agradecer a oportunidade do evento. Boa tarde, professora Nútia, boa tarde, professora Janaína. Eu gostaria de saber quais setores de startups estão em alta e quais são as tendências para os próximos anos. E sobre o processo Kanban, se a senhora me permitir, eu tenho algumas informações e gostaria de compartilhar, se for. Por favor. O processo Kanban é um processo japonês
criado lá pelo Taylorismo, que ele divide o trabalho em tarefas e quadros. Então, no caso assim, ele geralmente é organizado em post-its, uma coluna de post-its com... Eles dão um exemplo assim, você faz uma coluna fazendo, feito e fim. Então, você faz essas colunas e escreve post-its em um quadro. Aí, à medida que você for executando a tarefa, você vai mudando esse quadro para toda a organização ver. Então, por exemplo, se tem um quadro feito e lá uma pessoa da equipe terminou a tarefa e tem um quadro fazendo e outro por fazer, então essa pessoa já vai e adianta. E isso funciona muito bem em processo de otimizações. Para a tecnologia, o processo Kanban é muito usado em um aplicativo chamado Trello. Ele é, assim, o top, é o que há em tecnologia para Kanban. Tem outro processo também, no campo de gerenciamento, que não é o processo Kanban, mas é o processo Scrum, criado por... eu acho que eu esqueci o nome do pessoal que criou o processo Scrum, mas são os dois processos hoje que atuam na área de gerenciamento. É o processo Scrum e o processo Kanban. É mais ou menos isso. O Scrum foi criado em Harvard, por alunos de Harvard. O último manual dele atualizado é o de 2017, e o processo Kanban foi criado pelo Taylorismo. Obrigado, professora. E eu queria saber as tendências das startups. Obrigado, professora. Obrigado, professora Jana. De nada, Júnior. Muito bom, hein, a aula. Percebeu, Lúcia? Que aula que o Júnior deu, hein? Sobre os processos do Canvas, do Kanban, né? É isso mesmo, tá? De parabéns. E no que diz respeito às tendências, Júnior e demais, as tendências da startup são muitas nas diversas áreas do conhecimento. Diversas, gente. Tá? Na física, na química, na biologia, nas engenharias, na comunicação. Eu dou aula na comunicação social, né? E converso com os meus alunos. Eu comento com eles que eles precisam sempre inovar, né? Principalmente dentro do processo de comunicação. E agora, Júnior, se você me permite dizer, a gente está dentro, né, de uma pandemia. Então, o pós-pandemia, eu sei que todo mundo está falando sobre isso, mas o pós é já. A gente tem que começar a pensar agora. Qual é a tendência? A tendência, principalmente no Brasil, é que as pessoas, né, infelizmente, principalmente do setor privado, elas venham a ficar sem os seus empregos, né, em virtude de toda a crise mundial, de tudo que está acontecendo. E aí, eu sempre digo isso aos meus alunos, vocês não vão esperar que as coisas ruins aconteçam para vocês inovar. A gente tem que inovar hoje, a gente precisa inovar agora. Né? E qual é o pensamento da inovação? Jana, no que ou como eu posso inovar? A gente pode começar a estudar o mercado, né? O mercado local, inicialmente, né? E, em comparação e em pensamento com a sua formação, como é que você vai desenvolver, como é que você vai disponibilizar, na verdade, né, aquele determinado MVP, né, que é um pequeno negócio, para desenvolver uma problemática de uma determinada localidade, entendeu, Júnior? Então, a startup, a tendência é aumentar e muito, né? Então, eu conto com vocês, gente, desenvolvendo essa localidade aí, entendeu? Todos vocês, já pensou que se cada um de vocês, 2 ou 3 pessoas, se juntam para montar uma startup, Lúcia vai ficar louca, vai querer que eu vá para aí caminhando de Alagoas até a Bahia, para dizer, Jana, venha para cá agora que eu preciso da sua ajuda. Mas é isso que a gente quer, é que vocês pensem diferente, entendeu? Vocês saiam do pensamento. Não, claro, existe a sua formação das engenharias, isso é batata, é tranquilo, não tem problema, mas você precisa pensar em outras coisas. De que forma você vai desenvolver, né, com a sua formação na área da engenharia, soluções para a tua localidade. E se isso der certo, com certeza vai estourar no Brasil e vai estourar no mundo. Ok? Obrigada, Jana. O Júnior. Eu falo para ele que eu não perco uma. Janaína, nós temos uma outra pergunta. Júnior, obrigada pela colaboração. Depois a gente vai conversando. Júnior é um dos nossos ali no laboratório, fica lá e a gente vai tentando. Teve a pandemia, a gente se afastou, mas aí eu sou insistente, você sabe disso. Obrigado, professor. Eu estou aqui estudando sobre esses processos aqui. Tem que estudar para a gente se juntar, né, não, Jana? Traz a Janaína para cá.
Nós temos aqui, professora, uma pergunta do professor Clemilson, nosso professor também, lá do Colegiado de Engenharia Elétrica, um colega. E, professor, o senhor se sente à vontade, o senhor abre o microfone e faz a pergunta, por favor. Obrigado, professora Núcia, e boa tarde a todos. Parabéns aí pela palestra, gostei bastante. É uma iniciativa aí desse assunto de startup, que os nossos alunos de engenharia, né, que vão montar os seus futuros negócios, têm que estar bem atento às oportunidades de negócios, né? Então, daí, com certeza, são nichos que eles têm que estar sempre se atualizando, porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Como você mesmo tinha falado antes. A minha pergunta é o seguinte: até quando eu considero uma empresa como startup? Quando é que ela corta esse negócio de startup e passa a ser, digamos assim, um outro nível, digamos assim? Eu não sei se a palavra certa seria essa, né? Então, essa mudança de fase, né? Isso. Obrigado. Boa pergunta, professor. Eu vi que no chat, eu acho que foi você que já tinha perguntado. Vou chamar de você, viu, professor? Não tem problema, né? Tranquilo. Então, vamos lá. Quando é que ela deixa de ser startup e quando é que ela matura para uma empresa? É isso que você está me perguntando. Professor, o processo de startup é o seguinte: ele começa, né, ele inicia de uma forma extremamente, como é que eu posso dizer? Sem sustentabilidade. Não há sustentabilidade alguma, né? Os meninos ou os mais velhos, tem muita gente, né, com mais idade que abre startup, eles começam de uma forma extremamente, como é que eu posso dizer? Em ambientes, na verdade, extremamente incertos. E aí, dentro dessa incerteza desses ambientes, ele vai justamente lapidar todo o teu produto e o teu serviço. Depois dessa lapidação do produto, do serviço, da formação do problema, do MVP, que é o mínimo produto possível, né? Do teste, e aí ele começa a escalar. Quando eu digo escalada, ele começa a vender, a tornar o produto e o serviço rentável. Isso acontece 2 ou 3 ou 4 vezes, mais ou menos, no processo de inovação. Depois disso, ele vai ter uma maturação, 6 meses, 1 ano, né, na venda dos seus produtos e dos seus serviços. Aí ele vira empresa. E aí ele deixa de ser startup, porque ele não fica com tanta instabilidade no processo, com o processo da inovação. Eu consegui fazer você entender, professor? Ele sai desse processo de inovação extremamente incerto, né? E aí ele consegue ter uma maturação, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e aí sim ele passa para o nível de empresa, de médio porte, e depois de grande porte, né, a nível mundial, e ele segue com o processo da inovação. Aí, agora sim, sendo empresa. Ok? Certo. Respondeu sim. Então, assim, não tem um tempo certo para ela deixar de ser startup, né? Então, à medida que ela se torna um negócio mais, digamos assim, com o pé no chão, né? Já tem madura, né? Já tem uma certa maturidade para poder, digamos assim, consolidar, né, o negócio. Isso mesmo. O processo de consolidação. Se você me permite, professor e professora Núcia, quando eu terminei a graduação em comunicação lá na universidade, na Federal de Alagoas, acho que 2 meses depois eu fui chamada para gerenciar incubadoras de empresas. Núcia, eu tinha 23 anos de idade. Eu era muito novo, né? Como esses meninos, né? E eu achava que não ia dar certo. Um monte de professor doutor lá, e eu com 23 anos de idade, tentando gerenciar um projeto inovador, né? Graças a Deus, passei 8 anos trabalhando lá com as incubadoras da UFAL, né, da Universidade Federal de Alagoas, entre as quais saíram algumas startups, né, daqui de Alagoas, que hoje em dia ganharam o mundo. Então, isso para mim é uma felicidade muito grande, entendeu, professores? Né? A gente vai desenvolvendo todo esse ecossistema de inovação local, né, através de um pontinho aqui, são ilhas mesmo, né, que a gente vai juntando e depois a gente tem esse boom do processo dos ecossistemas de inovação. Ok? Pessoal, mais alguma pergunta para a professora Janaína? Fiquem à vontade. Enquanto não tem pergunta, eu vou perguntando. Eu gosto de aprender. Enquanto meus alunos, eu gosto de aprender. Janaína,
existe uma contabilidade, seguindo a raciocínio do professor Clemilson quanto a sair do mundo startup para um mundo de empresa maior. Essa limitação, ela pode ser por contabilidade, pelo próprio a renda da ela sai desse nicho e entra num nicho maior, em esferas maiores? Existe, professora. O que o pessoal do mundo de ecossistemas de inovação, em especial aqui no Brasil, estão fazendo? Existe um site chamado Startup SE, Startup SE, né? Em que essa é uma organização não governamental, né, que está fazendo esse trabalho de contabilidade da quantidade de unicórnios. Unicórnios são essas empresas brasileiras, né, que ganham para mais de 1 milhão, centenas de milhares de dólares por ano. E existe também essa mensuração, essa medição de como as startups, né, de quantas startups, na verdade, saem da nomenclatura startup e vão, né, e conseguem chegar ao patamar de empresa de médio de grande porte. Isso ainda é muito novo, Lúcia. Você não tem ideia da quantidade assim, né? A gente está batendo muita cabeça aqui, principalmente nas teses de doutorado que falam sobre startup, porque é tudo muito novo para o Brasil. Quando eu digo novo, 20 anos para cá, né? Eu estou produzindo artigos em que eu não tenho referência, acredite, entendeu? Nem nacional e, muitas vezes, internacional. Então, eu tenho que ir juntando algumas informações. Então, é um processo muito novo, né, que nós, enfim, né, que o processo vai chegando e as instituições elas vão sendo criadas depois que o processo inovador ele chega no país. Tá bom? Mas, sim, há estudos sobre isso e depois eu vou até passar. Ok. A próxima pergunta, pode falar, professor. Não, eu ia nesse gancho que ela falou que é um assunto novo, né? Assim, assunto é uma coisa nova que está sendo estudada, né? Já tem assim alguns dados assim, porque antes, quando falava-se de empresa, nós tínhamos eu não sei como é que se chama, se é mortalidade ou fechamento de empresas que não tinham um certo tempo de maturidade. Isso que a empresa teria que ter no mínimo 1 ano para poder saber se era rentável, se não era, antes de saber se realmente tinha futuro, a pessoa já fechava, desistia, né? Tem algum dado de startup em relação a desistência ou que ainda luta para poder se tornar uma empresa? Que eu acho que é nesse tipo de filosofia que as startups vêm surgindo, né? É uma forma de nem ser empresa para não ficar fechando empresa e nem estar parada. Né? Então, essa transição de início para início, né? Então, assim, se tem algum dado de fechamento de startup ou de que deram certos, né? Pode ser desse viés aí. Sim, professor, existe. Existe e a gente, quando tiver outra oportunidade, que Lúcia com certeza vai criar, uma outra oportunidade para a gente se encontrar, eu vou trazer esses dados para vocês, porque são dados alarmantes, né? Muitas startups fecham porque elas não prototipam, elas precisam prototipar, né? Elas precisam simular, como disse a professora Lúcia, elas precisam estar sempre no processo de simulação, e muitos empreendedores, na verdade, não têm paciência para isso, né? E esse é o grande gargalo do processo. Existem muitos dados no site Sebrae Nacional e os Sebraes locais também, né? Eles estão fazendo, na verdade, estão fazendo esse levantamento do quantitativo de startups que fecham, que abrem, né? Até nisso eu tive problema. Eu estou fazendo uma tese de doutorado, como eu disse a vocês, e esses dados são muito novos, né? Para todos nós do Brasil. E isso está sendo levantado ainda pelas instituições. O Sebrae é uma delas, a Amprotec, né, Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, uma das maiores entidades deliberativas no que diz respeito à inovação no Brasil, também está fazendo esse levantamento do quantitativo do ecossistema, de quantas startups deixam de ser startups e passam a ser empresas de médio e de grande porte, enfim. É todo um estudo que eu sei que estava a todo vapor antes da pandemia.
Antes da pandemia, realmente, eles estavam a todo vapor. E agora deu essa parada em virtude do processo, né, de saúde pública da crise de saúde pública que a gente está vivendo. Mas eu acredito, professor, que daqui para o ano que vem, muitas dessas informações vão estar mais disponíveis para nós. Porque a gente procura, como eu estava lhe dizendo, a gente procura e muitas vezes a gente não acha, né, disponível facilmente. Ok, obrigado, professora, mais uma vez. Ok, professora. Eu peço desculpas ao Domingos, na hora que eu fui fazer a pergunta. Domingos, o microfone pode ficar aberto agora para você fazer sua pergunta. Fique à vontade. Boa tarde, tudo bem? Estão ouvindo? Boa tarde. Oi, Domingos. Oh, maravilha. Parabéns, professora, pela aula bem esclarecedora. É um tema que eu gosto bastante. Meu nome é Domingos, eu sou técnico administrativo em educação. E a minha pergunta é a seguinte: como prototipar empresas de serviço? Porque produto é mais fácil para a gente visualizar esse serviço. Como prototipar? Obrigado. Como prototipar a gestão, né? O serviço. Vamos lá. Com certeza, Domingos, obrigada pela pergunta. Com certeza você já ouviu falar, e com certeza tem informação sobre estratégia, né? Então, se você pensa numa estratégia para um determinado serviço, né? Na área da educação, por exemplo, já que você é técnico em educação, né? Você disponibiliza uma consultoria na área da educação, na área da psicologia, na área da comunicação, e você percebe que aquela estratégia, que aquela consultoria não está sendo tão procurada, né, pelo mercado, né, aí você cria uma segunda estratégia. E é isso que você vai prototipar. Você vai simular estratégias dentro do teu serviço. Por exemplo, né, eu tenho algumas empresas, né, que a gente trabalha aqui no Sebrae local, agentes locais de inovação, em que elas disponibilizam alguns serviços no que diz respeito à parte administrativa, né? Elas desenvolvem serviços, estratégias de serviços para determinadas empresas que trabalham com a educação. Se aquela determinada estratégia A, né, em que os pequenos empreendedores pensaram, elas não estão sendo tão procuradas pelo mercado local, né, esses empreendedores eles já precisam ter uma estratégia B, baseada em quê? Na problemática do mercado educacional aqui em Alagoas, por exemplo. Entendeu? Então, realmente, a gente parece que é mais difícil prototipar em serviço, mas não é. Né? É tão fácil, na minha concepção, né? É tão fácil quanto o produto. Por quê? Porque você vai ter a resposta direta, né, da sociedade. Você testa na sociedade. Você vai ver o problema na sociedade. Se aquele problema foi resolvido na sociedade, né, você vai pensar numa outra problemática que a sociedade vai te demandar e você vai tentar resolver. E aí você prototipa, né, o teu processo de gestão do serviço ao qual você está disponibilizando exemplarmente na área da educação. Ok, Domingos, consegui responder a sua pergunta? Ok, professora. Obrigado. Nada. A próxima pergunta é a Laís Rayane. Laís, o microfone pode ficar aberto para você fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde. Eu queria só saber qual o e-mail para entrar em contato e para poder pedir a bibliografia também. Perfeito. Vou colocar aqui, viu, Laís, não é isso? Isso. Pronto, tá aqui, viu, Laís, no chat. janagaldino3@gmail.com. Gente, me mandem e aguardem uns dias que eu vou responder, tá bom? Mas eu respondo todos os e-mails. Daqui a pouco liberamos você, Janaína. Tudo bem, sem problema. A próxima pergunta é novamente do professor Justino. Professor Justino, o microfone vai ficar aberto para o senhor. Oi. Oi, professor. Falaram só voltando aí a um ponto interessante, foi a questão da estatística.
Isso. Eu vi que tem uma estatística geral que diz que as startups que dão certo são 10%. Aí eu gostaria de saber se você realmente concorda. Eu também tenho uma contribuição, teve um estudante aí que perguntou da tendência de... Eu vou colocar o link aqui no chat, que fica melhor. Uhum. Tem um site aqui que ele dá ele faz o ranking, todo ano ele faz um ranking das 100 melhores startups, 10 por área, entendeu? 10 por área, tem área de saúde, área de biotecnologia, área de logística. Eu vou colocar no site aqui para ficar melhor para acompanhar e ver a tendência das startups, né, por área do conhecimento, área de atuação. Boa, muito bem. Sua pergunta é sobre o percentual de 10% de startups que morrem, é isso? Que só sobrevive 10%, né? Dizem que a estatística geral é essa. Eu gostaria de saber, assim, para a realidade brasileira, isso é válido? Essa estatística é válida? Era aquilo que eu estava comentando, professor, com a última pergunta aí do Domingos. As pessoas, na verdade, os empreendedores, eles precisam ter muita persistência, muita força de vontade. Eles vão errar muito. Quando eu digo eles, todos nós que vamos, direto ou indiretamente, agora ou no futuro próximo, abrir startups, né? A gente tem que errar, a gente vai prototipar e a gente vai pivotar. E dentro, às vezes, desse processo, né, até porque eu já sei como como vocês também, né, surge, às vezes, uma ideia de um outro emprego, aí o empreendedor deixa a startup, que vai ganhar milhões daqui a um ano, para ficar num emprego, às vezes, recebendo, porque precisa, né, daquele valor, ele sai dessa ideia inovadora, porque ele realmente necessita trazer comida, né, para casa e tal, e sai da ideia da inovação, e às vezes as ideias de startups vão morrendo durante esse processo. A gente sabe pelo menos aqui em Alagoas, eu conheço algumas, né, algumas grandes ideias, que eu digo, são grandes ideias, que eu tentei segurar os meus alunos, né, não vou mentir, os alunos lá da Unite, a qual eu faço parte, que nem eram da comunicação, eram os alunos das engenharias que me procuravam, viu, professora Lúcia? Muitos alunos das engenharias me procurando, e alguns deles, infelizmente, né, deixaram alguns projetos porque precisavam, enfim, de um estágio e tal, e eu sempre segurando, não, gente, vamos trabalhar aqui, né, mas aí isso acontece muito corriqueiramente, professor Luiz, né, e é por isso o quantitativo tão alto, né, de morte das startups. Mas as startups que ficam, né, os 10%, eles são tão de alto impacto, né, que a gente começa a perceber, né, a gente começou a perceber de 20 anos para cá, essa nomenclatura, essa nova nomenclatura, né, no novo mercado de alto impacto, no que diz respeito a esse como é que eu posso dizer, arsenal de informações, né, arsenal de pequenos empreendimentos que, direto ou indiretamente, impactam positivamente no mercado internacional, nacional, regional e local. Eu concordo que o percentual é muito baixo, né? Eu não tinha essa informação dos 10%, mas eu concordo que o percentual é baixo em virtude, realmente, dessa falta de cultura, né, do enfrentamento, né? Você precisa enfrentar. Dar errado hoje, pode não dar errado amanhã. Vai dar errado amanhã, vai dar certo depois da manhã, e assim sucessivamente. Ô, professor, só para acrescentar rapidinho, pegando um pouco o tempo da senhora aí. Pois não. Aqui tem um exemplo bem claro de startup. Eu considero um startup que, na verdade, é um aplicativo de comida. Só que, assim, no interior também surgem algumas oportunidades que muitas vezes a gente não observa, principalmente nessa parte de aplicativos. Tem um aplicativo aqui que é chamado Pede Aí, que o pessoal utiliza muito agora. Ele chegou há uns 2 anos, pouco tempo. Antes desse aplicativo, foi desenvolvido pelo pessoal da Univasf. Então, foi uma startup que ela chegou, implantou, negociou com os clientes, na verdade, com os estabelecimentos, restaurante, lanchonete. E o que se observa é que, durante a crise, a demanda por aplicativo subiu consideravelmente.
E, na verdade, aqui, como no interior, esse alcance, por exemplo, o iFood, ele estava muito nas capitais, ele começou a migrar, só que não atingiu as cidades ainda de 50 mil habitantes, 70 mil habitantes. Então, esse aplicativo, ele chegou sem concorrência, e ele se instalou aqui. Então, por exemplo, tem o iFood, só que não é muito utilizado ainda. O iFood não está, né, não dominou o interior. Então, esse aplicativo ele chegou sem concorrente, se implantou, ou seja, uma nova startup para concorrer fica muito mais difícil, porque ele já se estabeleceu na cidade. Então, é um exemplo de startup que deu certo, veio de lá de Juazeiro, foram os estudantes, pelo que eu vi na notícia, foi estudante de engenharia de produção da Univasp que desenvolveu esse Pede Aí. Maravilha. E todo mundo, muita gente utiliza esse aplicativo aqui na cidade. Ou seja, poderia ter surgido, poderia ser um dos estudantes aqui, se tivesse a percepção de empreendedorismo, de startup, ver que existe uma lacuna, entendeu? Uhum. Então, é só um exemplo, assim, de startup que está presente aqui no dia a dia da gente. Quer dizer, ele conseguiu... Desculpa. E que, por exemplo, surgiu, na verdade, chegou tem pouco tempo, vamos colocar 2 anos, o iFood já estava há muito tempo. Ele replicou a ideia do iFood para o interior, para a cidade de 100 mil habitantes. Então, assim, ele direcionou o que já existia. Ele nem criou nada novo, direcionou e deu certo. Professora Janaína, eu sei que seu tempo, você tinha me falado que estava um tempinho apertado após a... Então, fique à vontade. Tem uma última pergunta da César, mas eu não sei quanto é o seu tempo. Posso, claro, professora, por favor. Eu posso um pouquinho mais breve, para que a gente deixasse a Janaína seguir seu voo, né? Fique à vontade. César, o microfone está aberto para você. Deixa eu ver se eu respondo. Eu acho que César... Ela escreveu aí, Núcia? Ela escreveu. Você consegue ver a pergunta? Deixa eu ler para você. Hoje vemos muitas empresas, muitas empresas são criadas e temos um branding, que é a cara do negócio, branding, que é a cara do negócio certo. Me corrija se eu estiver errada ou errado. Por exemplo, temos o Uber, não sei se é ela ali, temos o Uber e um app muito parecido chamado 99, o táxi 99, que é em Maceió. Eu queria saber como fugir dessa semelhança. Eu acho que tem alguma coisa a ver com a pergunta do professor Justino. Com tantas startups que vêm sendo criadas, que eu diria que se parecem muito. Aí ele também fala do iFood. Então, é mais ou menos nessa linha a pergunta dela. E enquanto você estiver respondendo, se ela quiser levantar o microfone, ela fica à vontade, até você terminar. Perfeito, Núcia. Quando ela fala de branding, ela está falando de marca. O branding é marca, né? A gente fala muito isso na comunicação. Essa marca, né, ou essa priorização, né, ou essa divulgação, a pluralização da marca, né, realmente, hoje em dia, é muito importante, tá? Esse é o primeiro ponto da pergunta dela. E, num segundo momento, ela comenta, né, sobre a grande quantidade de startups que estão sendo criadas. Eu concordo com ela. Existem várias startups criadas, né? Várias startups criadas a nível de Brasil. Mas o professor Luiz Justino falou bem aí. Olha o quantitativo de startups que conseguem sobreviver, gente. 10%. 10% do quantitativo total de startups criadas, né, no Brasil, especificamente, conseguem sobreviver. Por quê? Né? Porque eles eles acreditam, eles persistem, né, que é a característica básica do sujeito empreendedor, né, de prosseguir com as dificuldades. Eu tenho uma dificuldade em um determinado ponto, mas eu preciso resolver. Então, eu vou fazer um MVP,
né, que é o mínimo produto possível, e vou testá-lo. Eu preciso testá-lo com a minha... Eu preciso simulá-lo, né, como a professora Núcia falou. Eu vou simular e vou testar no mercado. Né? Eu preciso testá-lo com os meus clientes. Então, é exatamente nisso aqui, gente, que muitas empresas crescem, né, ou poucas empresas, na verdade, crescem, e muitas delas vão ficando para baixo. Muitas delas vão ficando para trás. E essas empresas, né, essas grandes empresas, é uma coisa que eu não posso esquecer, principalmente por conta do meu doutorado, elas registram as suas marcas, né? Elas protegem as suas marcas. E aí, com essas marcas protegidas, né, e aí a propriedade intelectual e seus ativos, com essas marcas protegidas, elas conseguem se sobressair perante as demais. Então, elas não serão iguais. Elas podem ser iguais nos serviços, mas uma marca registrada com uma excelência e qualidade no serviço, no produto, ela se diferencia das demais. Então, Tesla, o nome dela, né, Lúcia? Tesla, se você está pensando em montar algo parecido, né, lembre, primeiramente, eu preciso saber qual é a dificuldade do meu mercado. Existe dificuldade no mercado? Né? Se existe dificuldade no mercado, né, de que forma eu posso melhorar? Né? Eu posso trazer uma melhora significativa para a problemática. Né? E, em trazendo essa melhora, eu preciso, primeiramente, simulá-la com o mercado local. Né? Se realmente der certo com o mercado local, ótimo, a coisa vai começar a fluir. Eu preciso trabalhar um plano de marketing muito bem feito, né? Eu preciso fazer com que o mercado ele entenda, ele compreenda que aquele produto que eu estou disponibilizando vai salvar a vida do povo. Então, enfim, é todo um processo de cultura enraizado com o marketing, e aí a captura de valor, a valoração do teu produto, do teu serviço, para ser identificado por aquele mercado, por aquele determinado ecossistema. Ok. Gineida, eu vou pedir que você me responda uma pergunta do Lenilton, que é nosso colega também lá na universidade, administrador também, e uma pergunta para fazer. Lenilton, o microfone vai ficar aberto para você. Por favor. Tá ok. Estão me ouvindo, Núcia, direitinho? Sim. Ótimo, bem claro, como sempre eu lhe ouço. Ok, professora Janaína, primeiramente, a palestra, eu acho que foi de muita valia para a gente, e de fato é um assunto inovador, né? As startups, dentro da administração, é uma das coisas que é até de mais novo. E a gente percebeu essa onda nos últimos anos de criação de startup, principalmente no Sudeste, e o que eu percebo é que, às vezes, as fontes, elas vêm da Europa ou vêm dos Estados Unidos, depois chega no Sudeste, e tem aquela máxima, que às vezes o Brasil acontece mais no Sudeste e depois vai para a gente. E aos pouquinhos vai chegando nos grandes centros e depois no interior. E aí eu faço um link já com a questão de Justino, mas porque não foi a gente que construiu aqui? Parece que as coisas vêm de lá e vêm para cá. Eu não sei se o poder aquisitivo, econômico, explica um pouquinho isso. Mas aí eu ia te pedir algumas sugestões e perguntar quais seriam as melhores fontes para a gente, digamos assim, ficar na crista da onda, para a gente pegar o que há de mais novo e essa característica empreendedora, onde buscar o que há de mais novo em relação a empreendedorismo, em relação a técnicas novas. Entendi. Essa é a pergunta. Agora deixa eu falar um pouquinho da startup, porque eu tenho alguns amigos na prática, e eles criaram recentemente uma startup, e uma das coisas que faz fechar a startup, pelo que eu venho estudando, é a falta de investimento. Que a startup, às vezes, ela inicia com uma ideia grande, uma ideia inovadora, mas ela precisa de um aporte, precisa de um investimento. E muitas startups precisam, inclusive, de capital estrangeiro, né, para acreditar e para dar o boom. No caso desses meus amigos, eles criaram um banco online. Fizeram um investimento um pouquinho alto e eles falaram, olha, Lenilton, é deficitário ainda. A gente está pleiteando uns investidores. Se a gente conseguir os investidores internacionais que a gente precisa, a gente decola. Mas se a gente não conseguir, tudo pode ir por água abaixo. A ideia é muito boa, mas possa ser que aconteça de não decolar, de alguém não enxergar aquilo como inovador, como aquilo vai bombar, e muitas startups eu vejo que elas morrem mesmo por falta de incentivo.
A senhora concorda com isso? E sobre as fontes, que é a minha pergunta, onde a gente busca algo de mais novo? A senhora está participando de doutorado, vendo questão de tese, e para a gente estar sempre antenado. Perfeito, Lenilton. Ótima pergunta sua. Na verdade, duas boas perguntas. Valeu, né? Obrigado. A primeira, que você vem falando, eu concordo e corroboro. Existe, na verdade, tem que existir, né, mais agências de fomento que aportem recursos para esses pequenos empreendimentos. E eu vou ser muito sincera, gente, eu comecei a perceber isso de 2 anos para cá. Né? Pequenos aportes, são os tais stakeholders, né? São as pessoas que vão investir, comprar um pedacinho da startup, né? Investir, os investidores anjo, vão investir naquela startup para que ela se escale. Porque, realmente, os alunos, os professores também, né, professora, que começam a trabalhar com isso, a gente não tem recurso, né? E, às vezes, as ideias são muito brilhantes, muitas vezes são ideias muito brilhantes, né? E que ficam naquele interim, naquele processo, vai, mas não vai, porque as agências de fomento, elas trazem muito aporte para o Sul e Sudeste, e o Nordeste, muitas vezes, fica aquém de todo o processo. Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que ser formiguinha de rede. Quando eu digo formiguinha de rede, é procurar a nível nacional e também internacional esses stakeholders, né? Sim, com certeza. Então, um problema, é um calcanhar de Aquiles para as startups brasileiras, né? Núcia, eu já estou recebendo um monte de e-mail aqui dos teus alunos. Informações. Já está bombando aqui de e-mail. Eu estou aqui com o meu telefone do lado. O aluno do Brasil. Eu não falo muito lá em cima. Mas eu vou fazer uma pesquisa com como é que é esse negócio aí? Voltando, Lenilton, o que você está dizendo, eu corroboro, tá certo? O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Serviços. Existem algumas gerências que trabalham, né? Que trabalham com as agências de fomento, a própria FINEP, a Financiadora de Estudos e Projetos, que eu sei que você conhece, né? O BNDES, alguns outros bancos, tem Banco do Nordeste, por exemplo, né? Tem taxas mas que muitas vezes o empreendedor não consegue um aporte porque não tem como dar o que o banco está pedindo, né? Mas eu compreendo, eu entendo, né, que todo pequeno empreendedor ele tem que começar dessa forma, né? Ele começa assim, ele precisa bater a cabeça, ele precisa procurar investimentos, se não achar a nível nacional, ele precisa entender outras línguas, né? E ele vai procurar a nível internacional e, de repente, consegue um aporte, né, de um stakeholder estrangeiro ou do investidor anjo estrangeiro, né, que compre 10%, 15%, 20%, né, do total daquele produto, daquele serviço, daquela empresa, e que, assim, ele comece a desenvolver o seu produto e o seu serviço e tenha sucesso perante o mercado. No que diz respeito os autores, né, eu já falei desses 4 de montagem de startup, mas eu tenho muitos outros, professor. Eu tenho um aqui chamado Segredo de Luísa. Eu acredito até que eu tenho esse livro em PDF, né, de Fernando Dolabella. É um livro de 2010, mas é muito novo no que diz respeito a empreendedorismo, inovação, como se pensar em negócio, né? De que forma a gente pode trabalhar a parte de empreendedorismo e a parte de inovação. Existe um outro também chamado Empreendedorismo, de Dornelas. É muito bom. Esse livro também fala do empreendedorismo, é um livro muito bom, muito bacana no que diz respeito ao processo de inovação, né? E tantos outros, professor, que a gente bem conhece na área do empreendedorismo e da inovação. Se o senhor quiser, professor, e se o senhor tiver um pouco de paciência, daqui uns 2, 3 dias eu lhe respondo, aí eu mando o quantitativo de livros que eu tenho aqui guardado, no que diz respeito a artigos também de excelência, que falam de empreendedorismo e da inovação para o senhor. Tá bom, professor Lenilton? Respondi a sua pergunta?
Não sou professor, não, sou técnico administrador, mas eu agradeço e respondeu sim. Eu pensei que era professor. Obrigado, professora. Nada, professor. Nada, Lenilton. Valeu. Professora, tem uma última, você fica à vontade, é do Arthur Magalhães. Arthur, o microfone está aberto. E se a professora tiver esse tempo? Tá, tem sim, vamos lá. E tem mais 5 minutos. Magalhães, por favor, abre o microfone. Boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde. É só uma pergunta mesmo. Como é que associar a criação da startup a direitos trabalhistas? Como é que a gente pode criar uma empresa sem ferir direitos trabalhistas, nem direitos sociais, nem causas sociais? Assim? É só uma dúvida minha mesmo, em relação aos próprios trabalhadores da iFood, empresas que atuam nessa área. Vamos lá. Startup não é empresa formalizada ainda. Startup não, tá bom? Empresa, sim, tem todos os encargos, né? Trabalhistas, né? Mas startup, quando o iFood, por exemplo, como você falou agora, quando o iFood, quando eles começaram, os empreendedores começaram a criar, a pensar no iFood, eles não eram empresa, eles eram um projeto inovador, tá? E, para isso, eles não tinham dinheiro, né? Eles precisavam começar. Então, eles tiveram um aporte financeiro, né, através das diversas agências de fomento. Com certeza, vocês devem conhecer o Centelha, né? Com certeza conhece o projeto Centelha, que faz aporte nos projetos, nas ideias de professores, de alunos. Então, eles começaram dessa forma, isso é um exemplo, tá, gente? Eles começaram dessa forma, e logo depois, Arthur, depois que ele sai, como eu estava explicando para o professor Clemson, que ele sai de um determinado patamar, né, de maturidade, que vai para um processo de maturidade, que ele vira empresa, aí sim, tem os encargos trabalhistas, né, o quantitativo de pessoas que são contratadas, né, tão logo ele abra, né, ele consiga abrir a empresa junto à Receita, às receitas federal, estadual, enfim, todas as empresas às quais se precisa estar para se abrir uma determinada empresa. Mas quando é startup, ainda não, tá bom? Startup, ela não possui CNPJ inicialmente não, tá? Só depois, né? E geralmente, Arthur, startup, elas são muito pequenininhas, né? Elas têm 2, 3, 4 empresários no máximo, né, que vão trabalhando e desenvolvendo todo o, como é que eu posso dizer, o seu MVP, ou o seu produto, ou o seu serviço, para depois ela decolar. Depois que decola, sim, aí ela vira empresa e ela tem todos os seus encargos trabalhistas, etc. Conseguiu entender, Arthur? Muito obrigado. Nada. Entendi sim, obrigado. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos que participaram dessa live. Então, foi um alcance incrível. Você sabe que está no meu coração, agradeço demais. E a gente vai manter, sim, laços, novos convites. Estamos também à disposição. Eu agradeço o nome do colegiado de Engenharia Elétrica. Se a professora Andressa quiser falar mais alguma coisa, você pode, professora, fazer suas considerações finais, mas a professora Andressa acabou de entrar. Mas muito obrigada. Eu vou sempre agradecer a você, porque eu acho que eu sempre digo para as pessoas que convivem comigo que a gente tem que sair dos muros, né? Se a gente não sai, se a gente olha para frente, a gente não consegue ver o que a gente pode fazer, né? É uma questão de equidade também, né? Às vezes o muro não vai se baixar, a gente tem que subir para ver o que está do outro lado. Essa é a minha filosofia de vida, de trabalho, é assim que eu trabalho. A professora Andressa pode falar, e depois as suas considerações finais, professora. Muito obrigada, obrigada a todos. Pessoal, boa tarde a todos, mais uma vez. Eu quero agradecer à professora Janaína pela participação, pela excelente palestra. Nós todos estamos muito felizes com a sua participação. Agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco durante esse período, pela participação no chat, através das perguntas. Queremos convidar a todos para o nosso evento amanhã, às 16 horas. Nós trataremos também sobre startups. Nós temos como facilitadora a Deise Alexia, que é uma serial startup,
né, mentora também, consultora de negócios, e o tema que ela falará para nós será Crie uma Startup em 5 Passos, né, em continuidade também à temática que nós tivemos hoje com a professora Janaína. Professora, muito obrigada, fica aqui o nosso registro de agradecimento, o nosso abraço, nós certamente firmaremos mais parcerias, né? A professora Núcia já estabeleceu essa rede e nós contaremos com a sua participação em outros eventos. A todos que estão conosco até agora, muito obrigada e até amanhã, nosso próximo encontro. Gente, foi um prazer, tá, professora Núcia, professora Andressa, foi um prazer enorme, como eu disse, inenarrável, né? Trocar conhecimento com alunos que estão começando, né, todo o processo acadêmico agora, né, e que precisam realmente sair dos muros, como disse a Núcia, além muros, para que a gente consiga ver o horizonte lá na frente, consiga desenvolver, né, esses alunos, porque são eles que vão cuidar desse país daqui a pouco, não é verdade? E esse pessoal, eles precisam realmente ter outras noções, né, sair das nossas formações. Foi o que eu fiz desde o início, acabei saindo um pouco da minha formação, né, e bebendo em outras fontes de conhecimento. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme estar com vocês. Núcia, Andressa, contem comigo, o que precisarem, eu estou aqui, tá bom? Beijo. Até mais, gente.